Precepti salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celis. O próprio Gugu fala que o livro não é uma coisa, que não é nenhuma novidade que está trazendo sobre o Pai Nosso. Tudo que está lá, se você estudou já a patrística, né, os livros de santos e tal, você já viu. A novidade que ele traz, se eu entendi bem, é a relação que ele faz. O que ele faz? Ele pega, o que o Pai Nosso tem 7 pedidos. Santificado seja o vosso nome, venha a nós teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, livrai-nos do mal. Então são 7 pedidos. E ele relaciona esses 7 pedidos com os dons do Espírito Santo. Com as bem-aventuranças do Sermão do Monte. E relaciona também com um dom do Espírito Santo. Então ele faz uma ligação quaternária, que é pedido, uma bem-aventurança, um dom do Espírito e a recompensa da bem-aventurança. Porque toda bem-aventurança é bem-aventurados os pois receberão, pois herdarão a terra. Tem sempre uma recompensa da bem-aventurança. Então o que ele relaciona? Cada pedido do Pai Nosso tem relação com uma dessas bem-aventuranças, que tem relação com o dom do Espírito, que tem relação com a recompensa da bem-aventurança. E fica nessa. É bem maneiro. E a cada ciclo desse, ele chama de uma perfeição espiritual. Entendeu? E o que seria essa perfeição espiritual? O que ele diz ali, é uma qualidade ou um conjunto de qualidades que torna o homem mais próximo de Deus e dos santos. Né? Você vai adquirindo um crescimento espiritual, vamos botar assim, em termos mais evangélicos. Então, mas antes de entrar nos pedidos, o primeiro capítulo ele fala só sobre a expressão Pai Nosso que estás no céu. Eu pensei, quando eu vinha fazer isso aqui, que ia dar para fazer essa Pai Nosso e o primeiro pedido logo de uma vez, que eu já li essas duas partes, estou acabando o segundo pedido. Mas não dá, porque só o Pai Nosso que está no céu já tem 4 páginas de anotação. Eu falei, acho que não vai dar para falar tudo não. Filho do lado. Rapaz, esse cara, ele tem um vídeo dele, né, aquela live que eu falei com vocês sobre temperamento, que durou 5 horas. Uhum. O pessoal brincou, ele tava cansado, né, por isso que foi só 5 horas de live. Mas, cara, ele falou que a aula mais longa que ele já deu durou 27 horas. Você tá maluco, coitado dos alunos. Pois é. Não, E eu imagino, cara... Não dormiu? Não sei. Como assim? Ele ter falado, provavelmente não dormiu. Mas também regado a café e cigarro, não dorme não. Você vê, ele fica só um cafezinho e um cigarro. Uhum. Mas enfim. Então, a primeira parte ele vai analisar a questão lá dessa primeira frase do Pai Nosso, que é Pai Nosso que estás no céu. Então, ele vai explicando primeiro o uso da expressão Pai, que demonstra então uma relação entre a pessoa que ora e Deus como uma relação de filiação e não uma relação de servo. E ele vai explicar então essa diferença. Ele fala o seguinte, a diferença entre filho e servo. Isso foi o que eu notei. O filho compartilha algo da natureza do pai e o servo não. O servo pode até desenvolver uma amizade com o seu senhor, mas quando o senhor morrer, é o filho que vai herdar todas as coisas, inclusive o servo. Porque isso aí é uma coisa importante no raciocínio dele, que é que quando a gente está orando Pai Nosso que estás no céu, você entender que você chamar Deus de Pai tem essa como falo? Tem essa consequência que é você definir que tipo de relação você está estabelecendo com Deus quando você começa uma oração chamando Ele de Pai. Porque normalmente a gente começa a oração chamando de Senhor. E a gente se relaciona com Deus como Senhor e como Pai. Porque são partes diferentes da gente que está se relacionando com Deus quando a gente chama de um jeito ou de outro.
E ele vai falar isso. Olha, tem uma citação aqui, ó. O pai vê no filho alguém que se tornará pai e ocupará seu lugar, herdando seus bens e funções. Por isso, uma oração que comece estabelecendo uma relação de filiação com Deus tende a se referir à natureza espiritual do homem. Por quê? Porque é o que você compartilha com Deus. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Porém, todo mundo sabe que Deus não tem vontade de comer um hambúrguer, não tem uma conta no banco que tem que cuidar para não ficar no vermelho, dentre outras coisas. Mas a gente tem algo dentro da gente que tem, assim, que Deus, exatamente uma coisa que Deus tem, que é espírito, porque Deus é espírito. Então, quando a gente fala sobre, começa a oração falando chamando Pai Nosso, é porque a gente está tendo essa relação, quem está orando é a nossa natureza espiritual, vamos dizer assim. E isso tem como consequência entender que começar a oração com o Pai Nosso indica que você está estabelecendo uma relação de filiação com Deus, se referindo ao que você tem em comum com Deus, que é a sua natureza espiritual. Portanto, e ele vai chegar a isso mais na frente, portanto, é o seguinte, quando você está orando dessa forma, o que você está pedindo a Deus vai ter essa natureza. Você não está pedindo bens físicos, bens naturais, você está pedindo bens espirituais. Então, os pedidos do Pai Nosso são pedidos que têm essa natureza, são pedidos de bens espirituais. Isso mais especificamente quando a gente fala do pão nosso de cada dia, a gente sempre lembra da comida. E claro que de certa forma também ele estava falando sobre isso, mas o essencial dessa oração não é o pão, a comida física, o seu corpo físico. São bens espirituais que está sendo pedido. Entendeu? Porque existe uma diferença entre essa vida, que vamos chamar assim, vida corporal, que ele chama de vida corporal, e vida espiritual, que é o seguinte: a vida espiritual, ela tende à progressão, e a vida corporal, ela tende a um círculo, a uma circularidade, vamos dizer assim, ou uma circulação. A questão é a seguinte: a nossa vida espiritual, ela só pode avançar, seja em direção a Deus ou para longe de Deus. Tá entendendo? E no final da vida a gente vai ver para onde a gente estava, né? Isso vai se construindo ao longo da vida, e no final da vida a gente tem um estabelecimento, porque acabou a sua vida, morreu, aí você vê, eu estava mais para cá, eu estava mais para lá, e aí você tem o seu destino eterno. Na vida corporal não é assim, porque é um movimento circular. Na vida espiritual é onde nos relacionamos com Deus como filhos, na corporal como servos. Por quê? Essa questão de corpo, ser um círculo. O que ele quer dizer com isso, quando ele fala que a natureza é um movimento circular? Porque não tem nenhum fator que seja especificamente corpóreo ou corporal que vai te levar para perto ou para longe de Deus. Por exemplo, você quer fazer um cafezinho? Difícil, Não, também. Eu aceito também. Vocês querem café? Eu quero. Ai, amor. Evidentemente. Vou fazer. É hora eu aceito um café. Que é o seguinte. Por quê? Porque ele fala isso aqui. Quer dizer, nenhum fator puramente corporal pode melhorar ou piorar a sua relação com Deus. Por quê? Em que sentido? Ninguém se relaciona melhor ou pior com Deus porque mora em Nova Iguaçu ou em Itaperuna, mora na Barra ou na favela. Isso realmente não importa. Porque a gente sabe que tem muita gente que mora em um lugar, que vive uma vida rica, que nasceu em berço de ouro e tal, e que virou santo, e gente que virou demônio. Ao mesmo tempo tem gente que nasce na pobreza e na miséria e que vira santo também. Entendeu? Então isso realmente não importa. Se rico, ser pobre, você tem uma roupa boa, tem uma roupa ruim, isso realmente não faz legal a nenhum. Eu posso estar lendo a Bíblia velhinha no celular. Ou você está lendo uma Bíblia de estudo, está tendo tudo isso aqui que a gente está tendo e tal. Isso de fato não vai importar. Agora, é a relação do servo.
isso é relação nossa com Deus como servo. Por quê? Porque o servo em relação ao seu senhor, ele pode ter uma vida melhor ou pior. Mas tendo o servo uma vida boa ou uma vida ruim, ele continua servo. O melhoramento da vida material dele não vai transformar ele em filho. A relação dele não vai mudar. Mas na vida espiritual, sim. Porque um filho, se ele fizer muita merda, ele pode deixar de ser filho, ele pode ser deserdado. O servo não é deserdado. E aqui a gente está pensando em servo, e está falando do servo mais como o súdito. O cara que está dentro do reino, mas que é um súdito. Entendeu? Assim, você pode ser um servo bom ou um servo mau. Mas você ainda é um servo mau. Entendeu? Mas a questão da relação com Deus com o filho é o oposto. Por quê? A depender da sua relação com Deus, como o seu pai, não como o seu senhor, você pode se tornar, como Cristo, participante da natureza do pai, ou pode se afastar cada vez mais dela e ir para onde é a ausência da presença de Deus, que é o inferno. Assim, essa oração deve ser feita visando a nossa relação espiritual com Deus e não a material ou a corporal. A gente então está pedindo, como a gente falou, bens espirituais. Como ele diz aqui, ó, a oração faz toda referência a algo que há de comum entre Deus e o homem. Se não fosse assim, seria mais apropriado começá-la dirigindo-se a Deus como Senhor. Se fôssemos pedir bens temporais, seria menos apropriado começá-la com o Pai, porque Deus não tem necessidades temporais. Quem estaria pedindo seria uma parte do nosso ser que tem muito pouco em comum com Deus. Entendeu? Então, né, essa é a ideia que ele coloca aqui no início. Que ele fixa bem esse ponto. De que, olha só, você está pedindo bens espirituais nessa oração. Então, isso tem que estar claro na sua cabeça. Quando você começa a oração dizendo Pai Nosso. Quando Cristo nos ensinou essa oração, Ele estava nos ensinando a buscar essas perfeições espirituais que o Pai já possui por sua própria natureza. Porque Deus não precisa buscar a perfeição espiritual porque Ele já tem isso. A natureza de Deus é nesse sentido, de que Ele já tem a perfeição espiritual dentro dele. Tudo que a gente vai estudar aqui, das perfeições espirituais que Ele chama, dessa combinação do pedido com a bem-aventurança, do dom do Espírito e da recompensa, tudo isso Deus já tem por sua própria natureza. Porque Ele já existe desse jeito. Agora a gente não, a gente tem que buscar. Por quê? Porque a nossa natureza é caída, né? A gente é um ser humano, a imagem de Deus e tal, mas que a gente caiu. E o pecado manchou essa relação, então por isso que a gente tem que buscar isso aí. E ele continua dizendo que esse pai que a gente chama de pai, chegou a Débora para salvar a célula. Pai, eu tô com sono também. Foi a comida. Foi a comida. É a comida também, verdade. E como a gente não. Mais crocante. E como a gente não pode beber Coca-Cola, né? Porque... A gente toma café. E esse pai que ele fala é um pai que é nosso e que está no céu. Esses dois elementos também importantes. Cristo tem duas naturezas, humana e divina. Mas o ser humano também tem. Nós somos um corpo, a gente é bicho, né? A gente tem uma parte material, animal, mas a gente também tem um espírito que se comunica com Deus. Então, essas duas naturezas também estão de certa forma no ser humano. Qual é a diferença com relação a Jesus? Porque a gente é um ser humano, né? Nós somos homens que pode atingir ou receber uma natureza divina. Mas Jesus foi o contrário. Ele é a própria natureza divina que se revestiu de humanidade. Entendeu? Então, ele já era uma pessoa divina por si só. Então, deixa eu passar lá para cá.
Então ele é, ao contrário, o próprio Deus revestido de natureza humana. E por que ele chama Deus de Pai nosso, e não meu Pai? Né? Porque em outros assuntos ele fala meu Pai. Ele fala Pai, né? Quando ele está na cruz, Pai, por que me abandonaste? Por que dessa vez ele fala Pai nosso? Né? Essa foi a oração que ele ensinou para as pessoas repetirem. Sim. E também porque isso é uma coisa importante a gente entender sobre o próprio Cristo. Que ele vai dizer. Isso quer dizer, se eu estou lendo aqui a citação do livro, isso quer dizer que Cristo não era um indivíduo como os outros, em termos humanos. Ele era a própria natureza humana. Os atos de Cristo não eram apenas atos de um indivíduo. Eram simultaneamente atos de Deus e da humanidade, como espécie. Aqui ele vai trabalhar esse assunto, ele não aprofunda muito, mas ele vai trazer esse conceito, que eu achei muito interessante, que Jesus não, ele era homem, só que ele não era um homem normal, não é como nós. Que nós somos apenas uma individualidade. A gente é apenas um indivíduo. Jesus não. Por quê? Jesus, ele era homem, indivíduo, mas ele era plenamente um homem, no sentido de que ele era a própria encarnação da humanidade. O homem, na sua perfeição e na sua plenitude, estava em Cristo. Isso quer dizer que ele não era só um homem normal. Toda a humanidade estava lá, assim como estava em Adão. E é por isso que ele foi um sacrifício equivalente ao pecado de Adão. Entendeu? E aí, ele vai dizer, continuando aqui. Isso significa que a medida humana, que não é plena em nenhum de nós, nele era. Então, quando ele faz a oração, ele está simplesmente mostrando o que é a humanidade diante de Deus. E por isso a oração que Jesus Cristo faz tem valor universal. Quando ele fala Pai Nosso, é a humanidade inteira falando. E é a própria natureza humana falando. São todos os homens possíveis falando. Entendeu? Essa parte é muito boa. E aí, é por isso que ele chama de Pai Nosso, que é o Pai de toda a humanidade. Porque é em Cristo que a gente pode ser feito filho de Deus. Só por meio dele. E porque ele fala que estás no céu para diferenciar essa paternidade das outras. Porque você tem seus pais, nós temos nossos pais biológicos, e tem também outras pessoas que a gente chama de pai. Aqui não é muito comum isso aí, no meio evangélico isso é um pouco mais comum. No católico eles fazem isso sem perceber, porque eles chamam padre é pai. Papa, que é o líder da igreja. Não sei se é, né? Mas tem pelo menos a semelhança sonora da palavra. Mas isso não é muito comum aqui no Brasil, mas eu já vi gente acontecendo isso, de chamar de pai gente que você admira muito, né? Falando meu pai. Ou meu padrinho, aqui é mais fácil falar padrinho, né? Mas essa é a mesma ideia. No meio protestante mais loucão, do qual eu fui parte por muitos anos, você tinha essa coisa do pai espiritual. Era muito... não, eu estou debaixo da cobertura espiritual do fulano meu pai espiritual. E isso não tem problema nenhum. O problema é quem você coloca como seu pai espiritual. Que no caso deles não eram pessoas muito boas. Mas enfim. Não eram mesmo. Corta essa parte. Não corta nada. Mas enfim. Obrigado, Bim. Então, ele faz essa diferenciação para diferenciar. Esse pai é diferente de todos os pais que a gente já falou antes. Não é um pai humano. Não é esse pai de consideração que a gente tem. Obrigado. Não precisa não, que eu como junto com o amendoim. É um pai celeste, é um pai que é o próprio Deus, né? Tá vendo aqui, padre vem de papa. O papa é o pai. Então é tudo pai. Tudo pai. Papai mirim, pai velho. Paizinho e paizão. Então, e pensa só nisso. Quando foi a última vez que você orou
Não por uma coisa sua especificamente, mas se colocando como toda a humanidade. Não. Acho que isso nunca aconteceu. E o que Jesus faz aqui é isso. Eu falo aqui, ó, não é normal a gente se colocar em oração na plenitude da nossa humanidade. A gente sempre se coloca fragmentado. Quase sempre nós oramos pedindo, ou sempre, né? O que é particular, específico e contingente em nós. Né? A gente quase não ora pro outro, cara. A Helena que todo dia ora pela Bisa, pela Bento Chocolate. Todo mundo. Agora, não é muito normal a gente orar por qualquer coisa que não tenha a ver com a gente. Porque até no caso da Helena que ora por outras coisas, ela está orando por coisas que tem a ver com ela. Uhum. Né? Até assim, quando ora para outra pessoa, geralmente é para da família, Uhum. para casa, geralmente, assim, normalmente. Né? Uhum. E qual o problema disso? Como a gente viu aqui, não é nessa parte em que a gente tem intimidade com Deus, mas sim naquilo que é comum a todos os homens, a nossa humanidade. Pois Cristo não era um indivíduo como os outros. Ele era a própria humanidade em sua perfeição e plenitude. E aqui ele vai dizer no livro: o homem só alcança a comunidade com Deus quando o que ele faz representa a espécie humana, ou mais especificamente a finalidade divina da espécie humana, que era o que Deus estava fazendo em Cristo. Entendeu? Porque de fato é por isso que essa oração do Pai Nosso ela pode ser orada por qualquer pessoa em qualquer lugar do tempo, em qualquer lugar da história, em qualquer lugar do mundo. Porque ela tem valor universal justamente por isso. O que ele está pedindo ali não é uma coisa, um pedidinho de uma pessoa específica. Porque se você está orando, você pede para Deus te ajudar a concluir a casa, se você pede para Deus colocar seus filhos no bom caminho, é muito fácil você imaginar que tem alguma pessoa no mundo que não vai ter o mesmo pedido de oração que você, ou que esse pedido não vai fazer nenhuma diferença para outra pessoa. Mas a oração do Pai Nosso não. A oração do Pai Nosso tem valor para todos os homens em todas as épocas. Por quê? Porque ali Cristo mostrou que ele não era um ser humano normal. Ele era a própria encarnação da humanidade na sua plenitude. E é com esse espírito que a gente tem que orar. Então, continuar. Agora, essas duas naturezas, é isso que é a parte importante. Porque quando a gente chega nesse ponto, você pensa, pô, mas isso é muito abstrato, tem nada a ver. Deus se importa também com a minha filha, com o meu filho, com a minha casa que está para arrumar. Sim, beleza, tá certo. A questão é que quando ele te dá uma coisa dessas, ele está te dando uma coisa, ele está te dando um bem temporal. Ele está te dando um bem que só serve para você. Então isso é um presente para um servo. Isso é uma benfeitoria para um servo. Mas não é a sua relação de Deus como pai. Por quê? Porque Deus não tem um filho que precisa se livrar das drogas. Ele não tem uma casa para arrumar. Então, esse seu pedido não tem correspondência com a natureza divina. Tá entendendo? Mas os pedidos do Pai Nosso todos têm. Porque ali é a humanidade, é uma relação espiritual com Deus. Então isso tem correspondência, entendeu? Agora o que ele fala, essas duas naturezas, elas não são opostas. Isso é um erro muito comum no pensamento grego pagão. Aquela coisa de separar totalmente tudo que é corporal, tudo que é espiritual. Né? Como se fosse tudo que é espiritual é bom, tudo que é corporal é ruim, é mal. Isso é um erro. Por quê? Porque a sua natureza, vamos dizer assim, corporal e a espiritual, elas não são opostas uma à outra. Elas só são hierarquicamente subordinadas. Né? Porque é claro, você vai concordar comigo
que mesmo que você passe o maior perrengue na sua vida inteira, mas no final você vai para o céu, é mais benéfico do que você ficar a vida inteira no luxo e acabar com o inferno. Ou seja, a parte espiritual da sua vida é mais importante do que a parte física, material. Então, uma não é oposta à outra, mas uma é mais importante que a outra. E é por isso que quando Deus vai ensinar, olha, vocês vão orar assim, Ele não vai falar da parte material. Ele vai falar do que realmente importa. É que Ele fala assim, ó, elas são hierarquicamente subordinadas, uma não é oposta à outra, porque só o indivíduo pode representar a humanidade. A humanidade inteira, pensa aí, em todas as pessoas do mundo, isso não representa a humanidade. Porque o coletivo não representa a espécie. A coleção não representa a espécie. O indivíduo representa. Aí, ele vai falar aqui. É evidente que se tornar pleno representante da espécie humana não exclui ser plenamente um indivíduo. Pelo contrário, só um indivíduo pode ser representante da espécie humana como um todo. E a plenitude da espécie do indivíduo é ao mesmo tempo plenitude da individualidade. A coletividade total dos indivíduos não pode representar a espécie, porque a coleção não é a espécie inteira. E uma comunidade não pode ter consciência de si mesma senão por intermédio de seus membros individuais. Isso é uma coisa que o Olavo sempre ensina muito. Não existe, por exemplo, quem está fazendo todas as sacanagens com o pessoal e conservador não é o STF, é o Alexandre de Moraes, o Toffoli e os ministros do STF. Porque as instituições não agem, as pessoas agem. Tá entendendo? Quem mandou fechar as igrejas não foi as igrejas, foi os pastores e padres que falaram, vamos fechar. Porque quem age é sempre... Isso é uma coisa que parece bobeira, mas é muito importante a gente sempre ter em mente. Quem age são as pessoas, não são entes abstratos. Que mais ou menos está dentro do que ele colocou aqui, ó. Porque uma comunidade não pode ter consciência de si mesma, senão por intermédio de seus membros individuais. Entendeu? De todo modo, quando o indivíduo humano faz a oração do Pai Nosso, ele está representando a espécie diante de Deus. Essa representação pode oscilar de um puro fingimento até uma representação do sentido estrito etimológico da palavra, de tornar realmente presente no aqui e agora. A qualidade da representação depende em grande parte da intenção com a qual o sujeito faz a oração. Então, ele faz essa introdução para você o seguinte, ó, essa tem que ser sua intenção quando você está orando. E é claro que existem várias variações. Você não vai fazer essa oração com toda essa plenitude de entendimento o tempo inteiro. Que aí fala aqui. O mínimo é você orar porque Jesus mandou. Jesus mandou orar, então eu vou orar. Tá ótimo. Né? Então, entendido isso, esse podcast vai ser maneiro. Falando, comendo. Bebendo um copo de princesa. É. Não sabia. Sendo atacada a minha honra. Não pode xingar lugar. É. Eu lembrei toda hora que você fala Tião errado. Como você fala? Não, eu chamo Yuri. E Tião. Ai, Pra não falar o nome, né? É. Só que Não. O Jefter mesmo, quando a gente foi entrevistar, eu falei pra ele, Jefter, ó, a gente não usa o nosso nome não, então você chama ele. Ah, kkkk. Assim, aí ele só deu kkk. Aí eu, não, eu tô falando sério, tá? É sério mesmo? Sério, cara. Vamos lá. Eu reconheço que nessa parte a coisa fica meio muito abstrata, muito doida. eu não tava entendendo. Como assim? Aí tá. Mas o que exatamente significa atuar como representante da humanidade quando você está orando isso? Aí ele fala aqui aqui na página, né? Posição 385. Nesse sentido,
O sujeito a atuar como representante da espécie é atuar em vista das suas necessidades espirituais fundamentais. É só isso. Você não tem que orar e se imaginar toda a humanidade, não. É só você orar consciente de que você está pedindo coisas espirituais e que são concernentes às suas necessidades espirituais básicas. Não a necessidades imediatas e circunstanciais de você agora. Entendeu? É claro que podemos colocar uma dimensão espiritual em tudo que a gente faz. Por exemplo, você está fazendo sua comida, você fala, vou fazer a melhor comida possível como se fosse para Deus. Você está colocando uma dimensão espiritual numa coisa que você está fazendo fisicamente ali agora. Então, seus atos cotidianos eles podem ter essa inserção de espiritualidade neles. Mas existem coisas que objetivamente não dá para fazer isso. Né? Por exemplo, ele dá um exemplo mais básico aqui, mas vamos fazer um exemplo mais hardcore. Você não vai nunca dizer que você está estuprando alguém para a glória de Deus. Você não está roubando alguém para a glória de Deus. Isso não existe. Por quê? São coisas objetivamente incompatíveis com a vida espiritual. O que são essas coisas objetivamente incompatíveis? Os atos objetivamente compatíveis são aqueles que a lei divina proíbe a prática ou a omissão em coisas que a lei exige sua ação. Se a lei manda você fazer, você se omite, ou se a lei proíbe, você faz, aquilo é objetivamente incompatível com a vida espiritual. Você não tem como fazer aquilo de forma, né? Ah, não, isso aqui estou fazendo para a glória de Deus. Você não consegue espiritualizar aquilo ali. Agora, existem coisas que elas não são objetivamente incompatíveis. Elas estão dentro daquilo que Paulo fala, que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. São coisas que não são objetivamente proibidas na lei, que não é um pecado, mas que você fazendo, você está se afastando da vida espiritual. Entende? E dá um exemplo aqui interessante de Paulo. Vê. Um exemplo dessa incompatibilidade subjetiva é o caso de São Paulo. Ele era um judeu exemplar. E era mesmo. Ele era um fariseu, ele era um cumpridor da lei, exímio cumpridor da lei. Estudou com Gamaliel, que era um grande mestre, um grande rabino lá em Jerusalém. Mas havia nele tal descontinuidade entre cumprir os mandamentos e cumprir as exigências espirituais de sua natureza, que todo o seu judaísmo se reduzia na prática em matar cristão. Então ele chegou num ponto que ele pensou assim, não, para eu ser um bom judeu eu tenho que matar todo cristão que vem à minha frente. Tá entendendo? Objetivamente isso não estava contra a lei de Moisés. Mas do jeito que ele estava fazendo, estava. Para ele, daquele jeito ali. Então era uma coisa subjetivamente, vamos dizer assim, pecaminosa para ele. Do ponto de vista objetivo, cumprir os mandamentos da lei judaica é espiritualmente favorável. Porém, naquela circunstância concreta, aquilo não valia nada em termos espirituais. Entendeu? Aí ele tem um exemplo dessa incompatibilidade. E como que a gente faz para se livrar dessas incompatibilidades subjetivas? Que são coisas que a gente não está na lei como pecado, ou como uma ação que é uma omissão, né, criminosa, vamos dizer assim, mas que são coisas que a gente não percebe, que a gente não está percebendo que são incompatibilidades. Para entender isso, é o primeiro pedido. Né? Cenas do próximo capítulo. Quando a gente pede, santificado seja o vosso nome, é isso que a gente vai pedir, entendeu? Esse pedido se refere a isso, a eliminação dessas incompatibilidades subjetivas que a gente tem, entendeu? Na semana que vem, então, a gente fala mais sobre isso.